Bom dia, sejam todos bem-vindos à Casa dos Improváveis, essa casa que Deus escolhe pela graça e não pelas probabilidades. É muito bom estar com vocês nessa primeira semana de agosto, um momento de muita alegria, um novo mês que se inicia, vida nova, mês novo e novas oportunidades. Quero dizer para vocês que nós finalizamos o mês de julho falando sobre o chamado, que o chamado não é o fim, o chamado é o começo. E depois que nós estudamos sobre o chamado, agora nós estaremos falando sobre a escola dos improváveis. Como Deus prepara, como Deus capacita, como Deus prepara o processo de amadurecimento em nossas vidas para recebermos a promessa. E a gente vai ver que a preparação acontece em escolas e nem sempre tem salas confortáveis. Às vezes a sala é a espera, às vezes a sala é a rejeição, a injustiça e o silêncio e até a dor. Então a sala nem sempre é confortável. A escola dos improváveis nos ensina que nós devemos esperar. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre alguém que foi um improvável que se tornou governador. Mas para ele se tornar governador não foi do dia para a noite. Ele passou por um processo um pouco delicado e depois de tudo que ele viveu, ele se tornou governador. Ele falou isso para os irmãos dele, que está no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, que diz assim: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Quantas vezes você foi injustiçado e Deus preservou a sua vida porque muitas vidas precisavam ser alcançadas? Você precisa entender que a sua vida serve como testemunho vivo. E por se tornar testemunho vivo, Ele vai te guardar. Podem tentar contra ti, mas Ele vai te guardar, porque a sua vida é um testemunho. E Ele precisa lhe usar como canal de bênção. E é isso que nós precisamos estar disponíveis. O ponto 1. José cresceu em uma família ferida. José era filho de Jacó e Raquel. Vocês lembram que na nossa última lição de julho, na última semana, nós falamos sobre Jacó, que ele era amado pela mãe e o pai amava muito Esaú. Então a gente já vê que a família já era um pouco disfuncional. E nós observamos aqui que Jacó meio que repete aquilo que viveu na sua vida, né, com seu pai, sua mãe e seu irmão Esaú. E aqui José, que nós estamos falando, filho de Jacó, nasceu em uma família não perfeita, né? Em uma família que existia uma disfuncionalidade. Existia um preferido. A casa de Jacó já carregava rivalidades, disputas e consequências por situações anteriores. A gente pode observar que é uma casa onde tinha a mãe Lia, a mãe Raquel, as servas de Jacó também, que tinha filhos, então filhos de várias linhagens. E além disso, Jacó, ele mostrava uma preferência muito grande por José. A gente pode perceber que a Bíblia vai relatar José como filho da velhice dele, sabe? O José, por ser... A Bíblia não fala que ele amava José porque ele amava muito Raquel, mas a gente pode perceber que o amor de Raquel, porque Jacó amava Raquel profundamente, e por amar Raquel profundamente, José foi o primeiro filho dela. E aí a gente observa que, né, nasce ali uma preferência de Jacó por José. E muitas das nossas primeiras feridas, elas não vão acontecer na rua. As nossas feridas, as primeiras vezes, pode acontecer dentro da nossa casa. Às vezes a rejeição começa justamente no lugar que deveria ser um alicerce para você, que deveria ser o seu porto seguro, a sua própria casa. Isso nos confronta muito, nos machuca, porque o lugar que era para ser de proteção era um lugar onde aconteceram e nasceram as primeiras feridas. Mas é importante avaliar que a preferência de Jacó por José não justificava o comportamento dos seus irmãos. Seus irmãos tinham uma intriga grande por ele ser preferido, por ele ter recebido a túnica, por o seu pai, né, sempre talvez se reportar a José. José não tinha culpa por ser amado pelo seu pai, mas ele foi amado. José carregava essa culpa e tinha que sofrer, e sofreu as consequências, sofreu. E aí a gente vem para um ponto muito importante nessa história, que é onde diz que a túnica
tornou visível essa preferência. Não era só o seu pai externar o seu amor com afeto, mas também ele faz uma túnica muito linda de várias cores e entrega a José. Essa túnica demonstrou publicamente que José recebia um tratamento diferente, que o seu pai cuidava dele de uma forma diferente. Talvez José já soubesse que era amado pelo seu pai, que tinha uma preferência, né, especial, mas agora todos começavam a ver plenamente, né? E isso começou a confrontar. E nem toda honra, preste bem atenção, que nós recebemos será bem celebrada pelas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes você recebe uma túnica, vamos dizer que a túnica representa uma bênção, e às vezes as pessoas ao seu redor não estão felizes e nem satisfeitas, e a maioria das vezes as pessoas estão dentro da sua casa, fazem parte do seu convívio familiar. E isso dói muito, isso machuca, porque as pessoas que eram para celebrar a sua vitória acabam se entristecendo, começando a ter inveja e fica um sentimento ruim. E algumas pessoas olharão para aquilo que Deus colocou na sua vida e sentirão alegria, mas outras olharão e sentirão ameaça. E aí que a gente precisa ter discernimento e saber como agir nessa situação. Que as pessoas que deveriam celebrar, elas estão olhando com um olhar de ameaça, como se você fosse uma ameaça para a vida dela. E na vida de José tinha realmente uma dinâmica familiar problemática e uma preferência paterna explícita. Então isso causou, né, causou um alvoroço, uma intriga entre os irmãos e tudo começou ali. Então José foi rejeitado pelos próprios irmãos. Os irmãos não conseguiam falar pacificamente por ele. A rejeição foi crescendo ao ponto de transformar em uma violência. Por quê? Antes de José enfrentar a injustiça no Egito, ele enfrentou a rejeição na sua própria casa. E antes de lidar com pessoas desconhecidas, José precisou sobreviver à crueldade das pessoas que carregavam o seu mesmo sangue. Então, antes dele viver o que ele viveu no Egito, ser preso, ser acusado, ele teve que lidar, né? Ele teve que sobreviver à crueldade dos seus próprios irmãos. Então, isso é forte. E há feridas que não vêm de inimigos, mas de pessoas que esperávamos que nos protegessem. E isso é o mais doído. A pessoa que a gente pensa que vai proteger a gente é a pessoa que está nos prejudicando. E tiraram então a túnica e o lançaram no poço. Quando José recebe essa túnica, seus irmãos, foi um momento muito simbólico para ele, foi um momento muito especial, foi um momento que ele não esperava, mas ele recebeu publicamente, ele foi exposto ali por um cuidado e uma atenção especial. E a primeira coisa que fizeram foi retirar a túnica de José. Olharam para José, viram uma túnica muito linda e falaram: não, peraí, deixa eu arrancar isso de você. E quantas pessoas já arrancaram coisas preciosas da sua vida? Aquilo que era para se tornar um momento simbólico na sua vida foi retirado, sem que você tivesse a chance de se explicar. Eles queriam arrancar dele aquilo que representava amor, representava honra, afeto, que recebia do seu pai. E existem pessoas, olha só como é forte, que tentam tirar de nós sinais da nossa identidade. É como se sem ela, sem a aprovação dela, não tinha sentido nenhum. Que sem a aprovação delas nós não somos ninguém. Isso que nós temos que buscar um discernimento. Quem são essas pessoas que estão ao nosso redor? Para que nós não soframos consequências de rejeição. Nós precisamos de fato ter uma identidade firmada, sabe, muito consolidada, para não achar que essas pessoas que acham que dependemos das aprovações delas, elas são tão necessárias nas nossas vidas. E a gente tem que observar isso, que eles conseguiram tirar a túnica de José, preste atenção, mas não conseguiram tirar dele o propósito de Deus. Pode tirar tudo de você, tirarem tua túnica, tirarem os recursos que você tem, tirarem o espaço que você está tendo, o carro que você tem, a casa que você tem, mas ninguém consegue tirar o propósito de Deus. O Senhor, neste momento, vai restituir da sua vida tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que retiraram de você um dia. Eu tenho certeza disso, você precisa só estar firmado em um propósito só. José, em momento nenhum, perdeu a sua fé, deixou de obedecer, deixou de viver cada processo da vida dele. Deus está te chamando, vamos viver em obediência, em fé, respeita cada passo que você precisa viver para, assim, conseguir, de fato, consolidar as promessas de Deus na sua vida. José foi vendido como escravo.
Gente, não bastava, né, ser rejeitado pelos irmãos, ser maltratado, ser confrontado, ser rejeitado, ser roubado, roubar de você aquilo que você ganhou com tanto carinho. José foi vendido como escravo. Ele deixou de ser filho amado dentro da sua casa para se tornar uma mercadoria na mão de pessoas desconhecidas. Ele sai da sua casa, sai do conforto do seu lar para ser, sabe, como boneco, como fantoche na mão de um, na mão de outro, na mão de outro, pessoas que ele não conhecia. E uma aplicação muito profunda para essa situação é que José não escolheu viver esse processo. Ele não pediu para ser rejeitado, não pediu para ser vendido, não pediu para ser arrancado da sua família. Mas existem processos que não começam por conta própria nossa, começam através de pessoas. E mesmo assim, Deus usa esse processo para nos formar. É isso que nós precisamos entender, que o que nós estamos vivendo hoje, agora, uma situação que nós não planejamos e não desejamos, o Senhor está usando esse processo que você está vivendo para te formar. Foi assim que Deus fez com José. Deus, então, não aprova o que fizeram com José, mas também não permitiu que o que fizeram com ele, a maldade que cometeram com ele, fosse a palavra final. Deus que deu a palavra final. E depois de ser vendido como escravo, na casa de Potifar, José aprendeu a servir e administrar. Ele começou então a cuidar do lar, mesmo como escravo, se tornou alguém responsável dentro do lar. E José ainda não governava uma nação, mas estava aprendendo como administrar. O Senhor estava tratando José em todas as esferas da vida dele. José entra na casa de Potifar, começa a cuidar, a administrar, se torna alguém importante dentro da casa. Chegando dentro da casa, ele é afrontado pela mulher de Potifar. Potifar acredita no que a mulher disse, então prende José. Então, no momento que José estava se levantando, conseguindo a confiança de todos, uma mulher se levanta para tentar destruí-lo. E mais uma vez, José passa por algumas consequências daquilo que ele não criou. Ele foi preso e ficou preso sozinho. Então, no palácio seria o lugar de visibilidade de José. Mas a casa de Potifar foi o lugar de treinamento dele. Ele serviu, ele administrou, mas mais uma vez ele foi injustiçado. José foi injustiçado, foi levado para a prisão e lá na prisão ele passou por um processo muito delicado, ele foi acusado injustamente e José fez o que era certo e mesmo assim sofreu. Isso nos ensina que a obediência não nos torna imunes à injustiça. Você pode ser obediente, você pode ser fiel, mas as injustiças podem vir na nossa vida, mas nós precisamos continuar sendo fiéis. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu mentoreio, para as pessoas que eu converso, que as decisões boas na nossa vida não vão trazer um resultado imediato. As escolhas que nós escolhemos hoje, elas vão refletir os resultados dela daqui uns 4, 5 anos. Então, por isso é importante escolher o certo todo dia. As decisões corretas todo dia. Discernimento do Espírito Santo todo dia. Para assim colher bons frutos diariamente, apesar das injustiças, das dificuldades. Deus está vendo a sua obediência. Você tem respaldo com Deus. Você tem um depósito com o Senhor através da sua obediência, da sua fidelidade. É isso que nós precisamos entender, que apesar de todas as injustiças de José, ele permaneceu obediente e fiel. Os princípios de José não foram perdidos. Ele continuou sendo um homem bom. Então a prisão mudou o endereço de José, mas não retirou a presença de Deus na vida dele. Agora, algumas de justiça pode mudar o seu endereço, mas não pode mudar o que Deus representa na sua vida. Na prisão, então, José interpreta sonhos e é esquecido. José interpretou sonhos do copeiro, do padeiro, posteriormente de Faraó. E na prisão, José interpreta um sonho de 2 oficiais de Faraó e pediu: copeiro, eu interpretei, mas quando você estiver lá, você não se esqueça de mim, não. E o copeiro esquece de José. Mas José permaneceu naquele lugar por mais 2 anos. Talvez uma das dores mais difíceis do processo seja ser reconhecido por alguém. Uma pessoa que você ajudou tanto, que você tirou às vezes do fundo do poço, e essa pessoa quando vai receber a sua vitória, esquece de você. E ver que essa pessoa recebeu a sua ajuda
que saiu de certas situações por conta de você e deixou você para trás, às vezes nos constrange muito, sabe? Dói muito dentro do nosso coração. Mas nós não podemos olhar para essas pessoas, nós devemos olhar para Cristo, porque Cristo é o autor da nossa vida. Foi por isso que ele veio, para nos dar um novo ânimo de vida, mudar uma vida com abundância, sem precisarmos olhar para o lado, para as circunstâncias, e sim apenas para ele. As pessoas vão nos decepcionar. Quem mais a gente ajudou vai nos decepcionar. Ele ajudou o copeiro, ele interpretou o sonho e o copeiro se esqueceu dele naquele momento. E aí ele viveu, continuou por 2 anos lá. Faraó então sonha e José é levado ao palácio. Quando ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó, o copeiro finalmente lembrou de José. Não tem aquela pessoa que você ajudou e esqueceu de você? Ela reconhece, apesar de não demonstrar, ela reconhece. Um dia, quando ela for tratada, o Espírito Santo tratar essa pessoa, ela vai lembrar de você. José não só interpreta o sonho de Faraó, como José traz estratégias para administrar os anos de abundância e os anos também de fome. Isso é importante porque José não se tornou governador porque interpretou um sonho. Não. José, ele mostrou com sabedoria como administrar, como criar estratégia, como ter discernimento e capacidade de liderança. José, ele não apresentou apenas uma interpretação, apresentou um plano, uma estratégia que chama a atenção de Faraó e José se torna, então, o governador. Então, amado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, foi roubado sua túnica, vendido como escravo, vai para a casa de Faraó, consegue uma posição boa, depois é acusado, vai preso, interpreta sonho, é esquecido e depois foi lembrado e se tornou um governador. Não pela interpretação do sonho, mas pelas estratégias e a forma de administrar e de posicionamento de liderança que José teve. O faraó o colocou como autoridade sobre o Egito. Ele se torna a pessoa mais importante abaixo de Faraó. Essa forma de dizer que ele era uma pessoa abaixo de Faraó é a forma mais precisa do que simplesmente dizer que ele se tornou um governador. Embora a palavra governador possa ser usada para facilitar a compreensão, mas quando diz que José se tornou uma pessoa abaixo de Faraó, então ele estava num patamar muito grande. Então ele passou muito tempo cuidando e administrando toda a abundância e toda a fome e escassez que eles passaram no Egito. E José, então, conseguiu concluir aquilo que Deus tinha para a vida dele. José foi então ferido, rejeitado, vendido, injustiçado, esquecido. Então, o poço ensinou José que ele não controlava tudo, que nem tudo estava sob o controle dele. A casa de Potifar ensinou responsabilidade. A tentação ensinou integridade. A prisão ensinou perseverança. Persevere, José, persevere, José. E o esquecimento ensinou espera. E é sobre isso, é sobre entender que quem espera no Senhor e quem vive o processo alcança a promessa. Talvez você esteja hoje olhando para o lugar onde você está e perguntando: o que isso tem a ver com aquilo que Deus me prometeu? Por que eu estou no poço? Por que roubaram minha túnica? Por que eu sou rejeitado pelos meus irmãos? José também não conseguia entender a relação entre o poço e o palácio, a escravidão e o governo, a prisão e o propósito, o esquecimento e o cumprimento da promessa. É loucura entender tudo isso. Mas ele viveu, esperou e se tornou um governador. Eu peço nessa manhã que você aprenda a esperar. Aprenda a entender que o poço que você está vivendo hoje não é para sempre. Deus vai te tirar dali. Deus vai te colocar em um lugar onde a sua vida será transformada. Vão te olhar. Porque antes de alguém te olhar, o Senhor já sonhou com você e já planejou o seu futuro. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Na semana que vem estaremos novamente falando sobre a escola dos improváveis. Como é esse processo? Que o chamado não é o fim, o chamado é o começo. E agora é o momento de se preparar para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.